Bom dia, irmãos. Vamos dar início a mais um culto ao nosso Deus. Primeiro dia da semana, domingo do Senhor, e é uma alegria estarmos na sua casa. Salmo 126 foi a meditação de hoje de manhã do pastor Elias. Diz assim, Salmo 126. Quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, ficamos como quem sonha. Então a nossa boca se encheu de riso e a nossa língua de júbilo. Então entre as nações se dizia, grandes coisas o Senhor tem feito por eles. Com efeito, grandes coisas fez o Senhor por nós, por isso estamos alegres. Restaura, Senhor, a nossa sorte como as torrentes no Neguebe. Os que com lágrimas semeiam, com júbilo ceifarão. Quem sai andando e chorando enquanto semeia, voltará com júbilo, trazendo os seus feixes. Amém? Vamos ficar em pé, vamos adorar o nosso Deus. Primeiro cântico que vamos cantar, Venha Adorar o Senhor. Nós já ensaiamos essa música, então aqueles que ainda não conhecem vão poder ter a oportunidade de ouvir e aprender também. Adoro. De novo. Ok, errei. Por favor. Adoraremos o Salvador. Vem adorar o Senhor, força e poder, luz e prazer, vem adorar, adore a Deus, maravilhoso e grande é, vem adorar o Senhor, céus clamarão, Deus honrarão, vem adorar, adore a Deus, vamos louvar a Deus, louvar a Deus, vai adorar o Senhor. Adorarão e cantarão, vem adorar, adore a Deus, o Deus em carne e homem, Deus, mediador e o Rei dos céus, venha, venha, venha adorar o Senhor pra sempre. Venha, venha, venha adorar o Senhor. Cante ao Senhor, o eterno Rei. Venha adorar o Senhor. Ele é o Rei, isto eu sei. Venha adorar, adore a Deus, quem nos comprou no Calvário. Venha adorar o Senhor. Cristo venceu, vida nos deu. Venha adorar, adore a Deus. Vamos louvar a Deus, louvar a Deus. Venha adorar o Senhor. Adorarão e cantarão, venha adorar, adore a Deus, o Deus em carne e homem, Deus, mediador e o Rei dos céus, venha, venha, venha adorar o Senhor pra sempre, venha, venha, venha adorar o Senhor. Muito bem, próximo cântico. Deus supremo és, soberano em glória, és incomparável, maravilhoso em tua formosura, em tua majestade. Só prestando atenção na divisão de homens e mulheres, né? Supremo és, soberano em glória, és incomparável.
formosura. És incomparável, mulheres, maravilhoso em tua majestade. Não há outro Deus como Jeová, não há outro Deus além do Senhor, não há nos céus, não há na terra, não há no mar. Deus como o Senhor, não há nos céus, não há na terra, não há no mar. Deus como o Senhor. Vamos novamente. Deus supremo és, soberano em glória, és incomparável, mulheres, maravilhoso em tua formosura. És incomparável, mulheres, maravilhoso em tua majestade. Não há outro Deus como Jeová, não há outro Deus além do Senhor, não há nos céus, não há na terra, não há no mar. Deus como o Senhor, não há nos céus, não há na terra, não há no mar. Deus como o Senhor. Ainda adorando o nosso Deus, descansarei. Cantemos. Sobre a tempestade eu voarei, sobre as águas tu também és rei. Descansarei, pois sei que és Deus. Minha alma está segura em ti. Sabes bem que em Cristo firme está. Se o trovão e o mar se erguendo vem, sobre a tempestade eu voarei, sobre as águas tu também és rei. Descansarei, pois sei que és Deus. Se o trovão e o mar se erguendo vem, sobre a tempestade eu voarei, sobre as águas tu também és rei. Descansarei, pois sei que és Deus. Descansarei, pois sei que és Deus. Oremos. Pai querido, muito obrigado porque nós temos um Deus tão grandioso, tão supremo, tão santo, tão poderoso, Senhor, que olhou para nós, miseráveis pecadores, perdidos mesmo, inimigos teus, teve compaixão, veio a este mundo, morreu por nós e nos deu a salvação. E hoje podemos mesmo ter esta certeza
que Tu estás conosco, Senhor. Podemos descansar em Tuas mãos. Muito obrigado, porque não merecemos, Senhor. Não somos dignos, mas o Teu grande amor mesmo nos conquistou e estamos hoje aqui em Tua presença, na Tua casa, Te buscando, Te adorando. Aceita o nosso louvor, que seja mesmo uma adoração de coração, não uma adoração hipócrita, um falso até bem-estar aqui na Tua casa, mas que possamos estar mesmo totalmente aqui entregues na Tua presença. Nos ajuda, fala conosco nesta manhã, neste culto, que Teu nome possa ser mesmo engrandecido e adorado, em nome de Jesus. Amém. Podem sentar. Irmãos, antes de continuarmos aqui nosso culto, vamos dar os nossos avisos. Os irmãos bem conhecem os nossos trabalhos, começando por hoje, domingo, mas em consideração aos irmãos que nos acompanham nas nossas gravações, os nossos trabalhos semanais começam no dia de hoje, no domingo. Este culto que está sendo realizado às 11 horas é a nossa escola bíblica dominical. À tarde nós teremos outro culto às 5 horas da tarde. Depois, na quarta-feira, nós temos o nosso culto lá na congregação em Cuba. Pelas 20h30, 20h45, o pastor Elias tem dado lá o estudo no livro de Apocalipse. Então, os irmãos que tiverem interesse podem estar indo lá também. Na quinta-feira, temos a nossa congregação em Vales Mortos, às 15 horas. Mas antes, o pastor Elias passa em Serpa, faz ali a visita com a irmã Ana, a irmã Augusta. Oremos pelos irmãos ali de Vales Mortos, irmãos. O casal Bully não estava muito bem nessa última quinta. A irmã Rosinha ainda está se recuperando. Ela fez uma cirurgia, mas ela tem passado muito mal, questão respiratória e tal. Os irmãos sabem, esse período é um pouco complicado. Tá bem? E aí os demais irmãos também, a irmã de lá também tem passado por uma temporada bastante ruim. Então, e depois, na quinta-feira ainda, às 20 horas, nosso culto de oração aqui em Beja. No sábado, agora nesse sábado, a gente vai ter a nossa feirinha. Nós vamos ter a nossa feirinha fiel. Se Deus permitir, os meninos, né? A Érica, a Dina, a Laura, a Karina, até a Mariana, né? Juntou uns euros fiéis, um dinheirinho, vão poder comprar umas coisas com o dinheiro deles, né? Então, orem por esse trabalho. E aí, até avisando desde já, nós vamos ter uma pausa, umas férias, porque por conta dos meninos às vezes viajam, né? Vão para o Algarve, viajam para outro país, enfim. E aí, para dar essa liberdade, então a gente vai fazer uma pausa e aí nós avisamos quando nós vamos retornar. Quando a gente sentir que hoje é feriado, né? Então, hoje não, amanhã é feriado, então as pessoas aproveitam para ir lá para baixo, viajar, enfim, estar com a família. Então a gente vai dar essa pausa e aí a gente retorna depois em outra data, tá bem? Então, sábado que vem é o nosso encerramento, né? Não para não ter nunca mais, mas, viu, Laurinha? Não vai escapar assim, mulher. Então, vai ser só um encerramento para as férias e aí depois a gente retorna, tá bem? Orem por esse trabalho. No mais, irmãos, o pastor Elias não pôde estar hoje, ele está pregando lá em Sines, na igreja lá de Sines. À tarde ele já vai estar conosco, tá bem? A irmã Angelina também me ligou agora de manhã cedo. O Rafaelzinho não está passando muito bem, está nascendo os dentes e tal, então tem essa dificuldade, né? Passou bem ruim essa noite, a madrugada, com febre e tal, mas tá bem, mas não tá, né? Então, orar por ele, pela família ali que está passando também por essa dificuldade. O José, mesma coisa, mas acho que foi menos que o Rafael. Já rasgou a gengiva aqui de baixo, já consegue deixar a marca, né? Na mordida. Mas esses são os nossos avisos. Tá bem, irmãos? Creio que não temos mais. Vamos fazer nossa coleta na parte de oferta. De castigo, né? Geralmente eu chamo a Érica. A Dina, tu queres vir, Dina?
Então a Dina vai ficar de castigo hoje, vai fazer a nossa coleta. Enquanto isso, vamos ficar em pé, vamos cantar Rei dos Reis, Majestade. Vestido em glória diante de ti, eu não sou digno, salvo em Jesus. Agora eu vivo para servir tua majestade. Céu e terra louvam a ti. Os meus pecados ele limpou. Aqui estou diante do trono, tua majestade, vestido em glória diante de ti. Eu não sou digno, salvo em Jesus. Agora eu vivo para servir tua majestade. Tua majestade, vestido em glória diante de ti. Eu não sou digno, salvo em Jesus. Agora eu vivo para servir tua majestade. Irmão Tanguy, você pode fazer uma oração? Senhor Deus, obrigado por toda graça. Obrigado que nós podemos reunir, orar, ouvir a tua palavra, mas também mostrar que nós amamos. Você amava nós primeiro. Mas com o nosso pequeno oferta nós podemos mostrar nosso amor por Ele, pelo sacrifício que você faz por nós. Você abre as portas do Pai. Você nos dá a esperança no futuro, no céu, no Senhor. Obrigado por toda a graça. Amém. Amém. Irmãos, ainda em pé, vamos cantar o último cântico. Apenas a primeira estrofe. Vinde, meninos, vinde a Jesus. Ele ganhou-vos bênçãos na cruz. As crianças vão ficar embaixo com a irmã Carolina. Os adolescentes sobem com o irmão Tanguy, né? Vinde, meninos, vinde a Jesus. Ele ganhou-vos bênçãos na cruz. Os pequeninos ele conduz. Ó, vinde ao Salvador. Que alegria sem pecado mal, reunir-nos todos afinal, juntos na pátria celestial, perto do Salvador. Podem ir para suas classes. Irmãos, também só eu esquecendo, eu fui avisado agora pela irmã Carolina que a irmã Carolina Faleiro também não tem passado bem. Então, vamos orar pela nossa irmã,
irmã Carolina Faleiro. Vamos abrir nossas Bíblias em Atos dos Apóstolos, capítulo 4. Atos dos Apóstolos, capítulo 4. A leitura... Nós vamos fazer a leitura do texto do versículo 1 até o verso 22. Atos 4, 1 ao 22. Diz assim a palavra do Senhor. Atos 4, 1. Falavam eles ainda ao povo quando sobrevieram os sacerdotes, o capitão do templo e os saduceus, ressentidos por ensinarem eles o povo e anunciarem em Jesus a ressurreição dentre os mortos. E os prenderam, recolhendo-os ao cárcere até ao dia seguinte, pois já era tarde. Muitos, porém, dos que ouviram a palavra, a aceitaram, subindo o número de homens a quase 5.000. No dia seguinte, reuniram-se em Jerusalém as autoridades, os anciãos e os escribas, com o sumo sacerdote Anás, Caifás, João, Alexandre e todos os que eram da linhagem do sumo sacerdote. E, pondo-os perante eles, os arguíram, dizendo: com que poder ou em nome de quem fizestes isto? Então Pedro, cheio do Espírito Santo, lhes disse: autoridades do povo e anciãos, visto que hoje somos interrogados a propósito do benefício feito a um homem enfermo e do modo por que foi curado, tomai conhecimento, vós todos e todo o povo de Israel, de que, em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, a quem vós crucificastes e a quem Deus ressuscitou dentre os mortos, sim, em seu nome é que este está curado perante vós. Este Jesus é pedra rejeitada por vós, os construtores, a qual se tornou a pedra angular. E não há salvação em nenhum outro, porque abaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens, pelo qual importa que sejamos salvos. Ao verem a intrepidez de Pedro e João, sabendo que eram homens iletrados e incultos, admiraram-se e reconheceram que haviam eles estado com Jesus. Vendo com eles o homem que fora curado, nada tinham que dizer em contrário. E, mandando-os sair do sinédrio, consultavam entre si, dizendo: que faremos com estes homens? Pois, na verdade, é manifesto a todos os habitantes de Jerusalém que um sinal notório foi feito por eles, e não o podemos negar. Mas, para que não haja maior divulgação entre o povo, ameacemo-los para não mais falarem neste nome a quem quer que seja. Chamando-os, ordenaram-lhes que absolutamente não falassem nem ensinassem em nome de Jesus. Mas Pedro e João lhes responderam: julgai se é justo diante de Deus ouvir-vos antes a vós outros do que a Deus, pois nós não podemos deixar de falar das coisas que vimos e ouvimos. Depois, ameaçando-os mais ainda, os soltaram, não tendo achado como os castigar, por causa do povo, porque todos glorificavam a Deus pelo que acontecera. Ora, tinha mais de 40 anos aquele em quem se operara essa cura milagrosa. Amém? Oremos. Pai querido, mais uma vez, pedimos ao Senhor que o Senhor possa estar conosco nesta manhã. Fala comigo, fala com meus irmãos, fala com todos que estão aqui presentes, Senhor. Desde a classe ali dos menores até o mais velho. Possamos ser mesmo incomodados por Tua palavra, possamos ser edificados por ela e que saiamos diferentes, Senhor, de como entramos aqui nesta manhã. Nos abençoa, em nome de Jesus. Amém. Irmãos,
Nós já passamos algum tempo nesse texto explicando ele propriamente dito de forma expositiva. Eu creio que os irmãos já entenderam mais ou menos o contexto, tudo aquilo que se passou aqui, e tiramos algumas lições. E no último estudo em Atos, eu havia prometido para os irmãos que a gente ia olhar alguns exemplos das Escrituras, daquilo que nós encerramos e colocando como o versículo principal. E aí eu vou mostrar para os irmãos mais ou menos isso. Eu fiquei tentado a trazer alguns exemplos até extra-bíblicos. Nós temos vários irmãos nossos, e aí tem livros que falam sobre isso, os heróis da fé, heróis do Coliseu, que não negaram a sua fé. Mas eu vou deixar para uma outra oportunidade lá, acho que no capítulo 5 a gente vai ter essa oportunidade. Mas hoje nós vamos trazer exemplos bíblicos de homens que seguiram o exemplo de Pedro, quando ele falou aqui às autoridades. Veja, nós vimos nesse texto justamente o contraste de duas posições, de duas classes de pessoas aqui. O contraste entre os religiosos, estudiosos das Escrituras, mas, porém, contudo, todavia, cegos, totalmente cegos acerca do Cristo, acerca do Messias, que as Escrituras que eles tanto estudavam prometia. Aquilo que os profetas um dia mencionaram, eles estavam totalmente ignorantes acerca disso, cegos. Enquanto que do outro lado, haviam pescadores, homens, como eles mesmos descrevem, homens iletrados, incultos, ignorantes acerca da cultura em si, mas que estavam dispostos a testemunhar, testificar, apanhar, morrer por causa do testemunho desse Cristo que o outro grupo ignorava. E aí nós podemos ver justamente o texto que nós vamos dar mais ênfase, a partir do versículo 18 de Atos 4. Versículo 18: chamando-os, ordenaram-lhes que absolutamente não falassem nem ensinassem em nome de Jesus. Veja, verso 19: mas Pedro e João lhes responderam: julgai se é justo diante de Deus ouvir-vos antes a vós outros, do que a Deus. Pois nós não podemos deixar de falar das coisas que vimos e ouvimos. Depois, ameaçando-os mais ainda, os soltaram, não tendo achado como os castigar por causa do povo, porque todos glorificavam a Deus pelo que acontecera. Vemos aí a resposta sábia de Pedro, cheio do Espírito Santo, que colocou mesmo em xeque-mate aqueles religiosos. Veja, dizendo: olha, não queremos mais ouvir que vocês estão espalhando esses ensinamentos acerca de Jesus, aquele nazareno que foi crucificado. Não queremos mais ouvir esse tipo de coisa. E Pedro dá uma resposta muito sábia. Julgai vós isto. É justo diante de Deus obedecer, ouvir vocês que são homens, ou obedecer a Deus? Aqueles homens, acho que escutando, ficaram, assim, sem argumento para ficar trocando ameaças. A não ser mesmo dizer: olha, não interessa, não quero mais ouvir que vocês divulguem mais isto, apenas isto, obedeçam, Mas Pedro dá uma resposta muito sábia. Claro, ele estava cheio do Espírito Santo. Julgar isto, é justo nós ouvirmos vocês do que a Deus? Colocar primeiro o que vocês estão dizendo do que obedecer e seguir aquilo que Deus nos mandou em Cristo Jesus? O que foi que ele mandou? Aí só é voltar lá para Atos 1:8. Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e vós sereis crentes. Aí parou aí, É isso que Atos 1:8 diz? Não.
Vós sereis o quê? Minhas testemunhas. E a palavra, eu já falei isso várias vezes, a palavra aqui utilizada é a palavra mártir. É uma pessoa que está pronta para sofrer, padecer, morrer até por aquilo que ela ouviu, por aquilo que ela viu, e ela está disposta a ser testemunha, testificar, né? A palavra original aqui utilizada no grego é mártir. E aí, esse trecho da palavra de Deus, ele suscita vários sentimentos até, irmãos. Até onde vai a submissão do crente para com uma autoridade? E aí nós temos até hoje em dia, porque temos várias correntes teológicas, partindo até da parte filosófica, de até onde vai a submissão do crente? Até onde vai? Qual é o limite para você se submeter às autoridades, à lei humana? E aí nós temos também vários textos na palavra de Deus tratando disto. Veja, Mateus capítulo 22, Mateus 22, versículo 15, nós temos um relato do próprio Jesus. Vamos começar com Jesus, que é o nosso exemplo maior. Então, até onde vai a nossa submissão, a obediência às autoridades? Vamos ler algumas coisas por aqui. Mateus 22, versículo 15, diz assim: Então, retirando-se os fariseus, consultaram entre si como o surpreenderiam em alguma palavra. Sempre os religiosos tentando pegar Jesus em alguma falta, né, em algum erro. E aí, como Pedro disse, olha, vocês que são os religiosos, os construtores, deveriam fazer a ponte, né, entre o Cristo e a multidão e o povo, a população, mas não. Vocês são cegos guiando outros cegos. E aí eles tentando pegar Jesus em alguma falta. Versículo 16. E enviaram-lhe discípulos juntamente com os herodianos, para dizer-lhe, esses herodianos eram pessoas, era da classe, né, ali dos judeus, que eram a favor de Herodes. Eles tinham benefícios da parte ali da corte de Herodes, então eram religiosos, mas que eram favoráveis ao rei Herodes, e a geração, né? Nós sabemos que nessa época já não era mais o Herodes o Grande, tinham Herodes Agripa, Filipe, enfim, outros filhos de Herodes. E como eles eram favoráveis ao governo, eles foram lá dizer e perguntar: Mestre, sabemos que és verdadeiro e que ensinas o caminho de Deus, de acordo com a verdade, sem te importares com quem quer que seja, porque não olhas a aparência dos homens. Interessante como a artimanha do inimigo é sagaz. Eles vêm com bajulação, irmãos, vêm aquelas palavras doces, né, para agradar os ouvidos e trazer, mas na verdade, por trás, eles querem prejudicar. Mestre, sabemos que és verdadeiro e que ensinas o caminho de Deus, de acordo com a verdade. Olha, palavras, né, maravilhosas. Uma pessoa ouvindo isso, né, puxa, podia até ficar todo cheio de si. Olha como eles me consideram. Estão dizendo que eu prego bem, é verdade, né? Falo da parte de Deus, olha, né, como... Mas Jesus, você vai ver ali, João capítulo 2, ele vai dizer, Jesus não se entregava à multidão. A multidão ia atrás de Jesus, queria estar perto de Jesus, mas João 2 é bem claro, Jesus não se entregava a eles porque ele sabia o que era o homem e o que estava no coração do homem. O homem é mau, irmãos. E aqui é bem claro. Versículo 17. Aí vem, né? Depois da bajulação, depois do doce, do açúcar, aí vem. Dize-nos, pois, que te parece? É lícito pagar tributo a César ou não? E aí existe essa estratégia de Jesus. Quando alguém vinha com uma pergunta, dificilmente Jesus dava a resposta de pronto. E aí ele tem essa maneira de ensinar, como
vários professores até mais antigos que ele utilizavam também. Ele responde com uma pergunta, fazendo a pessoa pensar. Jesus, porém, conhecendo-lhes a malícia, respondeu: por que me experimentais, hipócritas? Vocês estão dizendo que eu ensino a verdade, aquilo que eu falo é a verdade, né? Ensino o caminho de Deus, então toma aqui, ó. Por que vocês estão vindo com isto? Querem me experimentar, seus hipócritas? Mostrai-me a moeda do tributo. Trouxeram-lhe um denário. E ele lhes perguntou: de quem é esta efígie e inscrição? Responderam: de César. Então lhes disse: dai, pois, a César o que é de César, e a Deus o que é de Deus. Ouvindo isto, se admiraram e, deixando, foram-se. Veja, de quem é que aqui é? De quem é esse rosto, essa figura, e a inscrição é de quem? É de César. Então, dá para o César aquilo que é de César, e a Deus o que é de Deus. Existia uma classe que eram os separatistas. Eles eram doidos para, libertar Israel, ali a Judéia, de Roma. Quem eram? Os zelotes. Eles queriam utilizar a força, então utilizavam-se de assassinatos, de guerras, de revoluções locais, para poder tirar o poder de Roma. E ali eles queriam pegar justamente Jesus nesta falta. Olha, se ele disser, olha, não é para entregar, não, porque é um povo pagão, é um povo que não adora a Deus, que não é temente a Deus, então não deve pagar, não. Não vamos incentivar essa coisa, não, ali em Roma. Não vamos patrocinar Roma, não. Vamos adorar a Deus. Pegue essa moeda, leve lá para o templo. Não, Jesus não fala isso. De quem aqui é o rosto? É de César? Então dá a César o que é de César, e a Deus o que é de Deus. Da mesma forma, ele cobra também, né? Não é apenas dar o tributo a César, mas também tributar a Deus o que é devido a ele. E aí a gente podia entrar mais, nesse universo aqui que Jesus fala, mas vou me segurar, não, a gente não vai entrar muito não. Jesus não é contra o pagamento de tributo. É devido? É devido, então paga. Faça a sua contribuição. Você é um cidadão de Roma, você usufrui da Pax Romana, você usufrui da proteção do exército de Roma, pague. Ah, mas nós somos, é pesada a mão de Roma, o tributo é muito alto, nós não conseguimos, somos pobres e tal. Pague, pague. Dê a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. A mesma coisa nós, irmãos. Temos governos, ali eu passei agora, estou entrando no meu 2º ano aqui em Portugal. Minha vida toda ali praticamente foi no Brasil. Então, é pesado o tributo? É pesado o tributo. Você paga muito para ter até o retorno baixo. Segurança, transporte, saúde, enfim, a gente pode listar várias coisas que são falhas, mas eu devo pagar como cidadão. Eu vou dar mau testemunho até como crente, não pagando imposto, sonegando imposto. Vou fazer isto? Não. Mesma coisa nós aqui. O que é devido, paguemos. Devemos ser submissos a nossas autoridades, inclusive no tributo. Romanos capítulo 13, versículo 1. Agora Paulo também vai nos dizer alguma coisa sobre submissão às autoridades. Jesus vai falar sobre a questão financeira de tributos. Paulo já vai falar agora sobre a submissão, a obediência propriamente dita. Romanos capítulo 13, versículo 1. Diz assim: todo homem esteja sujeito às autoridades superiores, porque não há autoridade que não proceda de Deus, e as autoridades que existem foram por ele instituídas. Eu não sei se passa na cabeça de vocês essas perguntas, mas na minha passa. Eu esqueci agora, fugiu, era para eu ter anotado, mas Salazar, foi o ditador daqui de Portugal, a ditadura. Quem foi?
Salazar, né? Até o Salazar foi posto por Deus. O Hitler foi posto por Deus. Tantas outras ditaduras no mundo todo, o Putin, né? Foi posto por Deus. Irmãos, foi permitido por Deus ao seu domínio, o seu poder. E aí nós vamos ver em outra ocasião, mais lá para frente, acho que hoje não vai dar tempo, mas tanto eles vêm de Deus como Deus os tira quando Ele quiser, porque o domínio vem dele. Podem ser os mais maus possíveis, os mais terríveis possíveis, mas eles foram postos por Deus com uma razão, tendo uma utilidade. Para adiantar para os irmãos, veja, Deus, o próprio Senhor, vai falar sobre Ciro. Ciro, um pagão, um homem terrível que quando invadia, empalava, escravizava, seu exército estuprava mulheres, rasgava a barriga de crianças sem dó nem piedade. E Deus vai dizer: Ciro, o meu servo Ciro. Como é que Deus pode falar de um homem desse tão terrível, dizendo que é meu servo? Mas Deus ia utilizar Ciro para trazer justiça e a fazer mesmo a sua vontade, trazendo juízo para o povo de Israel. Deus utilizando um pagão, um homem terrível, com um exército terrível, para trazer juízo sobre a casa de Israel, a casa de Deus também. Complicado, né, entendermos isto. Mas Deus é soberano. Então veja, todo homem esteja o quê? Sujeito a essa autoridade colocada, posta por Deus. As autoridades superiores. Porque não há autoridade que não proceda de Deus. E as autoridades que existem foram por ele instituídas. Ah, mas ele é de esquerda. Eu não concordo com a esquerda. Paciência. Ah, mas ele é de direita. Eu não concordo. Paciência. Paciência. Devemos obedecer às Escrituras. Nós estamos passando, né, Portugal ali pelas eleições do Parlamento Europeu. Conversando, provavelmente a esquerda vai ganhar, né? Tem a maioria ali. É o que você quer? É o que a maioria, pelo menos, dos cristãos querem? Enfim, não sabemos. Pode ser que sim, pode ser que não, mas o que a Bíblia nos fala? Devemos submissão, obediência. Mas lá na frente vai dizer até orar por eles. Versículo 2: de modo que aquele que se opõe à autoridade resiste a quem? A ordenação de quem, irmãos? De Deus. E os que resistem trarão sobre si mesmos condenação. Você não está resistindo ao governo, ao presidente, ao primeiro-ministro. Não. Está resistindo a Deus, porque foi Ele que colocou lá. Porque os magistrados não são para temor quando se faz o bem, e sim quando se faz o mal. Queres tu não temer a autoridade? Faze o bem e terás louvor dela, visto que a autoridade é ministro de Deus para teu bem. Entretanto, se fizeres o mal, teme, porque não é sem motivo que ela traz a espada, pois é ministro de Deus, vingador, para castigar o que pratica o mal. Se você desobedece, se você anda de contrário às normas, às leis, essa autoridade vai trazer a espada, vai vingar mesmo. Essa autoridade foi colocada lá por Deus, devemos seguir, devemos obedecer, sermos obedientes, seguindo as suas leis. Aquele que resiste a quem? A Deus. Claro, aqui, irmãos, ele está dizendo sobre como o modo de vida social, né, da sociedade como um todo. Se a autoridade diz, olha, paga imposto, paga imposto. Se a autoridade diz, não mate, não furte, não roube,
Não faça isso, senão a espada vai vir. Você quer ir contra? Você quer ser contrário a estas leis que normatizam o convívio social de um país, de uma cidade, de uma região? A autoridade vai vir e vai pesar a mão sobre você. Agora, se eu obedecer, terás o louvor dela. Versículo 5: é necessário que lhe estejais sujeitos, não somente por causa do temor da punição, mas também por dever de consciência. Aí já vai de encontro com o crente. Eu não devo obedecer por temor, mas sim de uma livre consciência. Eu sou um regenerado, eu sou uma pessoa salva por Deus. Eu não vou sair dando mau testemunho. Como uma nova criatura, eu devo ser o primeiro a dar o exemplo de como se deve ser um bom cidadão, não um mau cidadão. Não como até as próprias escrituras dizem, não como um vagabundo, como uma pessoa desvairada por aí. E às vezes nós vemos crentes dando mau testemunho, dando um péssimo testemunho, né? Até vandalizando algumas propriedades públicas, tendo um mau comportamento, sujando as coisas, fazendo coisas que não... Enfim. Mas Paulo vai dizer, não é por medo, não é por medo da punição, mas também por dever de consciência. Versículo 6. Por esse motivo também pagais tributos, porque são ministros de Deus, atendendo constantemente a este serviço. Pagai a todos o que lhe é devido. A quem tributo, tributo. A quem imposto, imposto. A quem respeito, respeito. A quem honra, honra. Então, sejamos bons cidadãos, obedecendo às nossas autoridades. Não concorda com ela? Paciência. Vamos obedecer, vamos andar como bons cidadãos. Somos cidadãos dos céus, mas estamos vivendo na terra. Você não é um alienígena, não é um ET. Você anda, você vive, você come nessa terra. Então, haja como um cidadão, um bom cidadão celeste, sendo um imigrante, talvez, né? Aqui nessa terra, uma pessoa que é peregrino nesta terra. Ainda tratando sobre isso, 1 Timóteo capítulo 2, 1 Timóteo capítulo 2, versículo 1. 1 Timóteo 2, 1. Diz assim, Paulo ainda dizendo, antes de tudo, pois, exorto que se use a prática de quê? De súplicas, orações, intercessões, ações de graças em favor de todos os homens, em favor dos reis e de todos os que se acham investidos de autoridade. Olha aí, irmãos. Interessante, Paulo dá uma lista de coisas que devemos fazer. E não é fazer pontualmente, mas é fazer disto uma prática. O que é prática? É algo recorrente, é algo que é prática, né? É na sua vida, é no dia a dia. De quê? De súplicas. Súplica o que é, irmãos? O que é súplica? É você dizer, por favor, me dê isso aqui. Não. Vou até baixar o microfone. Súplica é você, por favor, né? Me atende, me faça isso, me ajude. Isso é súplica, é você implorar, suplicar. E Paulo está dizendo isso, inspirado pelo Espírito Santo. Súplicas, orações, intercessões, ações de graça, até agradecimentos. Em favor de todos os homens, em favor dos reis e de todos os que são autoridades. Você faz isso? Eu faço isso, irmãos. Sejamos bem honestos. Vou falar do meu país lá. Eu oro pelo Lula, o presidente Lula, que está no poder agora. Você ora agora pelo seu presidente aqui em Portugal? Os ucranianos, né, que estão aqui. Vocês oram lá pelo Zelensky, tem o Putin. Fazemos isto, irmãos. Eu vou ser sincero com os irmãos. Eu faço pouco.
Faço muito pouco. E eu estou errado na minha prática. Porque isso aqui, Paulo está dizendo, fazer isso uma prática. Fazer disto uma prática na sua vida. Orar pelas autoridades. Agora, por que fazer disto uma prática, irmãos? Porque vai dizer, versículo 2, para que vivamos vida tranquila e mansa, com toda piedade e respeito. Vida tranquila e mansa, irmãos. Pedindo do Senhor que Ele possa iluminar a cabeça desses homens que comandam os nossos países. Tem o poder terreno nas suas mãos para comandar. Devemos orar por eles, interceder, fazer intercessões, dar graças a Deus, suplicar para que o Senhor tenha misericórdia de nós. E olha, veja, irmãos, entenda, não é orar para que, Senhor, né, o Putin, tal, não sei o que. Não, Senhor, o Senhor é o Rei dos Reis. Do Senhor é a majestade. Tu tens o poder de tirar ele e de colocar ele. Assim como o Senhor pôs, o Senhor pode tirar. Assim como o Senhor usou Ciro lá, o Senhor pode usar também hoje esses homens que estão nos governando para não somente se estão fazendo mal, mas não também só fazer o mal, fazer o bem também. Age, Senhor. Coloca a tua mão. O Senhor está esperando, né? A gente vê ali o profeta Abacuque, é linda ali a carta, o livro de Abacuque, se você tiver tempo em casa, leia. Abacuque está ali, Senhor, mas como é que o Senhor vai usar o Nabucodonosor, os babilônicos, que é um país pagão, um homem que mesmo é contra o Senhor, para trazer juízo sobre o teu povo, Senhor? Tem misericórdia, tem piedade. Nossa oração pode ser assim também, irmãos. Acaso Deus é surdo? Acaso Deus é limitado? Não, não é. Mas a partir da nossa oração, da nossa súplica, da prática disto, podemos ter vida tranquila e mansa, com toda piedade e respeito. Sabemos, irmãos, que nesta terra é difícil alcançar isto. As pessoas dizem, olha, eu vou dar de novo o exemplo porque eu estou mais inteirado lá do Brasil, né? Então, olha, né, vamos voltar para a direita, né? Para a direita voltar nas próximas eleições, para o Bolsonaro voltar e tal. Mas, meus irmãos, sejamos sinceros, estamos nos finais dos tempos. A palavra de Deus não promete vida boa, muito dinheiro, prosperidade. Pelo contrário, a palavra de Deus promete perseguições, lutas, tribulações. Mas ao mesmo tempo, em tudo isto, nós podemos ainda ter vida mansa, né? Como diz aqui, vida tranquila e mansa, por parte de nossas autoridades, conforme o querer de Deus, conforme o querer, a vontade de Deus. Mais uma vez, nós estamos passando por eleições ao Parlamento Europeu. Podemos orar para que o Senhor use aqueles homens e mulheres da melhor maneira possível. É difícil? Mas o nosso Pai Celeste é o dono do universo, é o Criador de tudo. Ele tem o poder. Então, irmãos, naquilo que nós lemos, nós podemos resumir em duas coisas o papel da autoridade dos nossos representantes. A primeira é promover o bem. Promover o bem. Tanto na parte política, na parte social, na parte econômica, na parte moral. E a segunda coisa é castigar o mal. Então veja, promover o bem, castigar o mal. Isto tudo é feito pelas autoridades. Hoje a gente pode dizer que as nossas autoridades, elas promovem o bem moral, social, não existe corrupção, está tudo bem. Eu tenho certeza que não. Nem também castigando o mal. Quantas injustiças nós vemos, né? Quantas injustiças acontecendo. Mas, mesmo assim,
nossa obrigação é estarmos submetidos a eles, obedecermos a eles. Agora vem a grande questão. Nós apenas tratamos sobre obediência às autoridades. A palavra de Deus não vai ter nenhum versículo. Se você achar, você me diz. Mas eu pelo menos, nunca encontrei, lendo a Bíblia, nunca encontrei um versículo dizendo, olha, não obedeça às autoridades. Não, se você encontrar, você me diz, tá? Eu agradeço. Mas nós temos vários relatos da palavra de Deus, de homens e mulheres que não obedeceram. Mas como assim, pastor? Se a Bíblia está dizendo para obedecer, ser submisso, e esses homens não obedeceram e foram abençoados por Deus, e aí? Cadê? Não estou entendendo, né? A Bíblia tem contradição? Aí é que está a grande questão, irmãos. Até onde vai a nossa submissão às autoridades? Até onde ela não ferir a lei de Deus. Quem é superior? A lei dos homens ou a lei de Deus? A lei de Deus. Na verdade, hoje nós só temos a nossa sociedade estruturada como é hoje, de uma forma até moral, por causa de Deus. As grandes culturas que foram, né, a parte ocidental aqui, elas estão fundamentadas, né, elas estão acima daquilo que, digamos assim, é a moral de Deus, que nós vemos desde lá de Gênesis. Não matarás. Quem foi que disse para não matar? É Deus, vem da lei de Deus. E Paulo vai dizer isso em Romanos. É a lei que está cravada no coração de todo homem. Por isso que um homem que, digamos assim, né, você vai para uma tribo indígena que nunca ouviu falar de Deus, mas se você for lá é proibido matar. Lá não pode roubar, senão a pessoa perde a mão, perde um dedo, perde nem... Não pode, porque isso é algo cravado no coração do homem que é criatura de Deus, e é lei de Deus não fazer isto. E a sociedade cresceu na base disto. Você vai ver a história de Caim e Abel. Caim sabe muito. Não existiam 10 mandamentos. Não existiam. Não existia não matarás. Mas Caim tem plena consciência daquilo que ele fez, matando Abel, seu irmão. Tanto que ele tenta esconder. Caim, cadê o teu irmão, Caim? Por acaso eu sou tutor? Eu sou babá do meu irmão? É contrário à lei de Deus. Então veja, até onde vai a submissão nossa, do crente, às leis humanas, até onde ela não fere a lei de Deus. Se a lei de Deus diz não matarás e a lei humana diz não matarás, obedecemos. Estamos andando, vivendo conforme a lei humana e a lei de Deus. Agora vai existir um caso, por exemplo, de que, olha, é proibido, Jorge, é proibido ir para a igreja agora. É proibido ler a Bíblia. E aí? Quem é que está acima? Deus. Deus. E aí você é totalmente desculpável perante o Senhor de desobedecer essa lei. Nós vamos ver alguns textos, algumas partes, e a partir de hoje, né? Algumas histórias que contam justamente isto. A primeira, irmãos, é José. Abra lá em Gênesis, capítulo 39, versículo 1. Hoje a gente acho que só vai conseguir ver a história de José, mas tem outras também que eu vou trazer para os irmãos. Mas o intuito do sermão, da nossa pregação, do estudo de hoje é como crentes, o que nós devemos fazer, irmãos? Como o crente deve se portar? Até onde deve ir a nossa submissão e obediência? É isto que nós vamos tratar, vendo o testemunho desses heróis. Esses homens e mulheres que não temeram desobedecer às autoridades. Então veja, Gênesis 39, nós vamos fazer a leitura e vai ser um pouco extensa, mas vai ser proveitosa para os irmãos. Gênesis 39, versículo 1. José foi levado ao Egito e Potifar, oficial de Faraó, comandante da guarda egípcio, comprou-o dos ismaelitas que o tinham levado para lá. Então,
Só para contextualizar os irmãos, José foi vendido, foi traído pelos seus irmãos, foi vendido ali para uma caravana de ismaelitas, foi vendido como escravo. Imagina, seus próprios irmãos fazerem isto com você, te jogarem num poço, cogitarem te matar. Eles cogitaram matar José. Mas aí o Judá disse, não vamos fazer isso, vamos jogar no poço aqui e tal. Né? E aí depois você acabar como escravo. Veja, o filho de um grande comerciante, ali um produtor ali de animais, ovelhas, que era Jacó, herdando do seu pai Isaac, seu pai Abraão, um homem rico ali na região, e acabar como um escravo. E aí Potifar, chegando no Egito, Potifar, uma pessoa que era comandante da guarda de Faraó, comprou o José. Versículo 2: o Senhor era com José, que veio a ser homem próspero, e estava na casa de seu senhor egípcio. Vendo Potifar que o Senhor era com ele, e que tudo o que ele fazia, o Senhor prosperava em suas mãos, logrou José mercê perante ele, a quem servia. E ele o pôs por mordomo de sua casa, e lhe passou às mãos tudo o que tinha. Olha, irmãos, esse exemplo maravilhoso de José. Rapaz, José tinha todas as razões possíveis para ser um revoltado, para ser um homem depressivo, revoltado, brigão, chorão, não querendo nada das coisas. Eu quero a morte. Tinha todas as razões. Sua família não queria ele agora era um escravo, estava à mercê das outras pessoas. Ele não era mais seu dono. Ele comia se o outro deixasse, ele dormia se o outro deixasse também. Uma vida de cachorro, uma vida de... não é um ser humano que vive, meus irmãos. Ele tinha ou não tinha razões para ser um homem amargurado, depressivo? Alguém que estava, eu não vou mais viver nessa vida, não, me mata, Senhor, me deixa morrer. Tinha todas as razões para ser assim, né? Aquele escravo desobediente, aquele que eu não vou fazer e apanha, o famoso mimado, né? Eu não vou fazer, eu nunca comi isso, eu nunca dormi aqui, eu não vou fazer isso não. Mas a gente não vê em nenhuma dessas coisas, nenhum relato daqui, uma atitude dessa. Pelo contrário, versículo 2: o Senhor no poço, irmãos, lá onde ele estava, o Senhor era com José, que veio a ser homem próspero. Como é que pode um escravo ser próspero? Como é que pode, irmãos? E aí você vê as igrejas pregando hoje prosperidade, né? Não, venha para Jesus que você vai ser rico, você não vai ser mais cauda, vai ser cabeça. Pisa na cabeça do diabo, né? E vem ser empresário. Tá aí José, escravo. Mas mesmo assim um homem próspero. Está falando de prosperidade financeira? Ele está falando aqui de prosperidade de dinheiro, né? Tem escravos, servos, está falando disso? Não, irmãos, está falando de paz. Está falando de paz, né? Uma pessoa que tinha total consciência de que estava com o Senhor. E estava na casa do seu senhor egípcio, vendo Potifar, versículo 3, que o Senhor era com ele, e que tudo o que ele fazia, o Senhor prosperava em suas mãos. Irmãos, as pessoas nos veem, nós somos observados. As pessoas veem o nosso comportamento nas piores adversidades e também nas melhores. Mas sabe quando chama mais atenção? Quando você está na pior. Quando você está cheio de problemas, as pessoas querem ver como você vai agir. Ah, bora ver agora como é que o Danilo vai ver agora, né? Perdeu o emprego. Está doente, o filho doente no hospital internado. Bora ver como é que vai ser o Valério agora, que perdeu o cargo na empresa. Bora ver como é que ele vai agir. E as pessoas estão observando. Estão vendo. Potifar viu quando José era escravo, que mesmo na escravidão, na servidão,
o Senhor abençoava esse homem. Era diferente, irmãos. A Bíblia não fala, mas eu imagino o José um homem feliz. Mesmo na pior, um homem feliz. Tá? Todo mundo odiava, podia odiar o seu senhor, mas José, não, sim senhor, patrão, vou fazer. O senhor quer isso? Não gostei, não, vou fazer de novo e tal. Que não reclamava. A Bíblia não fala, estou imaginando. Mas a ponto de Potifar, versículo 4, colocar por mordomo de sua casa, lhe passou às mãos tudo o que tinha. Imagina um patrão dar para um estrangeiro, ainda por cima escravo, que não tinha direito nenhum, dá a sua casa, olha, a administração é tua, faz o que tu quiser. Nós vamos ler mais um pouco sobre isso. Versículo 5. E desde que o fizera mordomo de sua casa e sobre tudo o que tinha, o Senhor abençoou a casa do egípcio por amor de José. A bênção do Senhor estava sobre tudo o que tinha, tanto em casa como no campo. Então a bênção não era só para José, não era só ele que era próspero, mas a casa de Potifar se tornou também um ambiente próspero, um ambiente abençoado. Irmãos, acho que é o melhor testemunho que um crente pode dar por um mundo é a sua vida. Você pode testemunhar de Deus, mas nada vai valer isso aqui se não tiver isso aqui todo dia lá vivendo aquilo que você fala. De nada vai adiantar. Potifar viu que era um homem diferente, era um homem abençoado por Deus. O Senhor estava com ele e Potifar viu que isto. E com o procedimento de José, a própria casa de Potifar foi abençoada. Versículo 6. Potifar tudo o que tinha confiou às mãos de José, de maneira que, tendo-o por mordomo, de nada sabia, além do pão que comia, com que se alimentava. José era formoso de porte e de aparência. Já pensou? Eu não teria coragem não, talvez, né? Não sei, não faço parte dessa cultura escravagista, mas já pensou olha, pega a chave, cuida da minha casa, vai, eu só quero saber o que eu vou comer, né? É uma bênção, irmãos, você ser fiel ao Senhor, o Senhor te abençoar e abençoar o local onde você está. Sei que os irmãos trabalham. Imagina o Senhor abençoar você a ponto também de abençoar os teus patrões. É uma bênção, é uma bênção. Temos relatos disso já acontecendo, né? Aqui dessa igreja mesmo, o Senhor ser com a situação difícil do trabalho e mesmo assim, a partir mesmo da fidelidade do seu servo, prover livramento. É um testemunho tão grandioso, irmãos, que, enfim, só Deus pode fazer esse tipo de coisa. Mas veja, assim como também a história de Jó, que Satanás via a fidelidade de Jó, não estava contente. Vai acontecer também aqui com José. Versículo 7. Um homem formoso, de porte e de aparência. A palavra aqui é bonito mesmo, tá, irmãos? Quando diz formoso, de porte e aparência, é um homem que a estrutura física era boa e era bonito, né? Versículo 7. Aconteceu depois destas coisas que a mulher de seu senhor pôs os olhos em José e lhe disse: deita-te comigo. Ele, porém, recusou e disse à mulher do seu senhor: tem-me por mordomo o meu senhor e não sabe do que há em casa, pois tudo o que tem me passou ele às minhas mãos. Ele não é maior do que eu nesta casa, e nenhuma coisa me vedou, senão a ti, porque és sua mulher. Como, pois, cometeria eu tamanha maldade e pecaria contra Deus? É interessante, aqui tem várias lições que a gente podia tirar, mas veja, aconteceu que a mulher do seu senhor pôs os olhos em José. Um homem bonito, um homem de porte, né? A Bíblia fala bonito, devia ser alto, forte. Ela pôs os olhos. Imagina, irmãos, um homem abençoado por Deus também, fazendo uma proposta dessa.
Deita-te comigo. Deita-te comigo. Hoje, se a gente contasse uma história dessa para alguém, né, na nossa cultura, rapaz, a mulher do meu patrão disse, vem cá, rapaz, bora aqui. Eu não fui, não. Aí o pessoal ia dizer, rapaz, tu é doido, é? Tu perdeu isso, tu vai perder. Rapaz, se tu fizer bem feito, nunca vai ser pego, não. Tá perdendo o quê? Tu é besta, é? Mas aí veja o argumento de José. Ele vai falar, irmãos, todos os benefícios que o seu patrão deu a ele, terrenamente, né? Ele vai falar tudo o que ele conquistou, que o seu patrão, o seu senhor deu a ele. Mas não é isto que vai impedir ele de cometer o pecado. Ele só vai citar, ei mulher, tem-me por mordomo, meu senhor. Ele não sabe do que é em casa, ele tudo passou para as minhas mãos. Ele não é maior do que eu nesta casa. Eu que comando essa casa aqui. E nenhuma coisa me vedou senão a ti, que é a sua mulher. José só expôs aquilo que era fato ali naquele momento. Eu sou o mordomo, eu sou o administrador dessa casa. Mas qual é o motivo para ele não pecar contra Deus? Não obedecer à sua senhora? Como, pois, cometeria eu tamanha maldade e pecaria contra Deus? É esse o motivo, irmãos. Não é porque ele é mordomo, não é porque a mulher de Potifar era mulher de Potifar, não é por causa disso. Ele só expôs, olha, o Senhor, meu patrão, me deixou responsável por tudo. Só a ti que eu não vou tocar porque você é mulher dele. Como é que eu vou cometer essa maldade e vou pecar contra o meu Deus? Irmãos, esse é o maior motivo para o crente não pecar. O motivo para não pecar não são as circunstâncias, não. É o nosso Deus. É o teu Deus, é o meu Deus. É isto que me impede de pecar contra Ele. Como é que eu vou fazer essa maldade contra o meu Deus? Pecar contra o meu Deus? Irmãos, essa cultura egípcia, grega, romana, é fato. Essas culturas aqui, as pessoas traíam, os patrões traíam com os seus escravos. Dormiam, era velado. Mas até nisto tinha as regras às vezes, né? O homem não pode, né, fazer... pensando se eu vou citar, deixa quieto, mas até na indecência tinha regras, mas era algo normalizado. Aí a mulher podia se dormir com o escravo, o homem podia dormir com um escravo ou uma escrava, normal, só não era público, né? Não podia ser. Aí depois lá em Roma a decadência vai ser pior, que vai ter os bacanais, algo público. Mas aqui a mulher, ele era escravo. O José era escravo. Tinha uma posição, mas era escravo. Que impedia ele de dormir com ela? Só não deixa o patrão ver. Se ele descobrir, aí eu tô frito, né? Mas fazendo escondido, e aí qual vai ser o problema? Ele vai estar desobedecendo alguém? Vai ou não tá, meu irmão? A sua senhora estava dando uma ordem para ele. E o que ele disse? Não, eu não vou cometer tal maldade nem cometer esse pecado contra o meu Deus. É isto que vai me impedir de dormir com a senhora. A lei humana, o escravo deve ser obediente ao seu senhor, ao seu senhorio. Ela não é maior que a lei de Deus. Não adulterar, não fornicar, não cometer, né, relações sexuais de forma indiscriminada. A quem eu vou obedecer? O meu patrão, meu senhor? Ou eu vou obedecer ao meu Deus? A quem que eu vou obedecer? Nós vamos ficar por aqui, irmãos, mas temos isso em mente, né? Vamos para casa pensar a semana. A quem nós obedecemos? A quem nós nos submetemos?
quem é que comanda nossas vidas? Não vai dar tempo da gente terminar. No próximo domingo, ou no próximo estudo, a gente termina essa história de José. Depois tem outras. Mas, irmãos, você está disposto a desobedecer uma ordem do seu Senhor? E aqui, daquilo que nós vimos, várias coisas nós podemos tirar. Mas a segunda lição, a segunda coisa que deve estar na sua mente, na minha mente, é: no poço, no meio da lama, no meio da adversidade, o Senhor ajuda os seus filhos. José é escravo, vendido, odiado por sua família. Mesmo assim, não se revoltou, não ficou em depressão, não se reprimiu, não ficou rebelde. Pelo contrário, foi abençoado por Deus. Deus era com ele nesta situação. Às vezes nós achamos que Deus só está conosco quando está tudo bem, né? Eu consegui um trabalho, eu consegui ganhar dinheiro, eu consegui viajar, eu consegui conquistar as minhas coisas. O Senhor está me abençoando. Está mesmo? A outra coisa bem clara é quando estamos lá no fundo do poço e mesmo assim somos prósperos no Senhor Jesus. Temos a paz de Deus, que excede todo entendimento. Temos a alegria da salvação. Temos a esperança de que isso aqui é passageiro, tudo passa. Temos a nossa bendita esperança nos aguardando no céu. Amém? Oremos. Senhor Deus, obrigado porque a Tua palavra nos anima, Senhor. Nos dá mesmo a coragem que precisamos para enfrentar este mundo mal. Nos ajuda a sermos fiéis ao Senhor como José. A não pecarmos, a não cometermos esse mal contra o Senhor. Nos ajuda, seja conosco, nos abençoa, Senhor, nos dê uma boa semana. Em nome de Jesus. Amém. Uma boa semana, irmãos. Deus abençoe.